Olá a todos. Hoje vamos falar sobre a regressão linear múltipla e a regressão linear com polinômios. Então, a regressão linear múltipla, ela vai ser muito parecida aí com o caso da regressão linear normal, certo? Só que aqui a gente vai estar generalizando para mais de uma entrada. Então, enquanto na regressão linear simples, a gente tinha que o y era igual a 1 θ 0 mais θ 1 vezes o x. Na regressão linear múltipla, a gente vai estar permitindo mais de uma entrada. Certo? Então você vai ter, ao invés de você ter uma única entrada, você tem aí múltiplas entradas. E aí você vai ter aí um coeficiente ali que vai ser a constante e você vai ter os multiplicadores de cada uma entrada. Certo? Então você tem aí o caso onde você tem uma regressão linear onde você quer prever isso com mais de uma entrada. Para que isso seja possível, é preciso aí que alguns pré-requisitos sejam cumpridos. Então, o primeiro deles é que exista uma relação linear entre, entre as variáveis, entre a variável dependente e as variáveis independentes. Então, a gente precisa aqui que a variável dependente seja proporcional aí às variáveis independentes, certo? Então, isso aqui é preciso que aconteça, certo? Então, é o mesmo caso da regressão linear normal, só que aqui isso aqui vai ter que ser válido para todas as entradas. É importante então que essas variáveis independentes, ou seja, eu tenho lá uma variável xi e uma variável xj, é importante que elas não sejam correlacionadas, certo? Ou seja, é importante que uma delas, elas tenham informações diferentes para serem contribuídas, certo? Então, se elas estiverem com alta correlação, elas não devem ser utilizadas e, basicamente, se você tiver alta correlação, significa que você pode descartar uma delas. É, a terceira requisito, o tamanho do resíduo, ele não deve depender aqui do tamanho da entrada. Então, basicamente, aqui eu tenho aqui uma entrada xi, você tem aqui o tamanho do resíduo, ele não vai depender ali do valor da minha entrada. Vai ser mais ou menos constante ali. A variação, né, dele vai ficar constante ali, independente da intensidade do valor de xi, certo? Ou seja, que ele não vai crescer à medida que o xi cresce. Essa variação aqui ela não vai crescer. Isso aqui não vai acontecer. E os resíduos eles têm uma distribuição normal. Então, se eu pegar ali, se eu plotar a distribuição dos resíduos, eles vão ter ali, obedecer ali uma distribuição normal. Então, são esses os 4 requisitos que a gente tem que ter para o método funcionar. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Eu tenho aqui, então, eu tenho aqui como a variável dependente a viscosidade, um polímero, e aí como variáveis independentes eu tenho a temperatura e o catalisador, certo? Então aqui tem esse exemplo aqui foi tirado aqui desse site, tá? E aí a gente vai então fazer o cálculo aqui. Tem aqui os dados aqui tabelados da viscosidade, da temperatura e do catalisador. Então y é a minha variável dependente, x1 e x2 são as variáveis independentes. Aqui, ó, eu consigo, usando aqui o Pandas, eu crio um data frame, uso aqui então um dicionário, tá vendo?
coloco cada observação aqui em uma linha do meu dicionário. A minha variável x, então agora a minha variável x ela vai ter duas colunas. Ó. Uma coluna vai ser a temperatura e a outra coluna aqui, catalisador. E a variável y, ela vai ser aqui o valor de viscosidade. Além disso, a gente vai adicionar aqui a constante, porque eu quero que tenha aqui o valor de beta zero. E aí você então usa aí o comando status mod, tá? Da mesma forma que a gente fez nos outros casos. Então aqui eu tenho agora os resultados. A gente vai ter aqui nos resultados, a gente vai ter então aqui o coeficiente de beta zero, o coeficiente aqui da variável x1 e o coeficiente da variável x2. Beta 0, beta 1 e beta 2. Então esse aqui é o modelo linear múltiplo, certo? Esses casos, e aí então se você quiser, então a gente teria ali y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2, certo? Então se eu quisesse achar ali predizer um valor de y, usaria aqui essas três constantes. O x é a temperatura e o y, o x1 é a temperatura e o x2 ali é o catalisador. Então, beleza. Isso aí você consegue fazer então para mais de um, de um parâmetro de entrada. Você pode usar e generalizar isso para mais de múltiplas entradas. E a gente vai ver então agora qual que é a importância aqui da gente usar ali o valor do R quadrado ajustado para verificar se os ajustes ele foi bem feito. Então aqui a gente vai estar pegando aqui um outro exemplo, a regressão linear de polinômios, ela vai ser muito parecida com a regressão linear múltipla. A gente também vai ter que n mais 1 valores que a gente quer determinar. E aí eu tenho aqui as variáveis que vão ser de x ao quadrado até x elevado a n. Aqui a gente vai usar o comando polyfit da biblioteca NumPy. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou importar ali o módulo polinômio da biblioteca NumPy, tá? E aí a gente executa o comando polyfit. Eu vou passar aqui o vetor x, passo o vetor y e informo aqui também o grau do polinômio. Então, para esse exemplo, o que eu estou tentando fazer é esse ajuste aqui, ó. Y é igual a θ 0 mais θ1 vezes x mais θ2 vezes x ao quadrado. Então, estou tentando fazer aqui um ajuste de uma parábola. Eu vou retornar aqui então os coeficientes aqui eu salvei aqui os coeficientes nessa variável res. E aí tem lá o θ 0, θ1 e o θ2. Certo? Se eu quiser então ter a minha equação original, é só fazer lá θ2 vezes x ao quadrado mais θ1 vezes x mais θ 0. Certo? E a gente tem aí o polinômio que foi ajustado. Então aqui eu tenho aqui a minha parábola, tá vendo? Nós temos aqui a nossa parábola ajustada. Se eu quiser, eu também tenho a função polyval,
Função polival, ela basicamente faz essa mesma conta aqui, ó. Ela pega os coeficientes, pega um vetor x aí, que são os pontos onde você quer calcular aí o polinômio. E aí ela retorna ali os valores de y em cima aí desses dos coeficientes que você passar para ela. Bom, agora a gente vai observar uma coisa. Então, uma vez que eu tenho aqui um ajuste de tanto do polinômio, isso vale tanto para o polinômio quanto para o caso de múltiplas variáveis de entrada. Aqui, ó, qual que seria então um grau? Qual que seria o grau ideal para a gente fazer aqui um ajuste de pontos aí em cima dessa massa aqui? Ou da mesma forma ali, se você tiver um conjunto grande de variáveis de entrada, quais as variáveis de entrada que você deve escolher para poder aí fazer sua regressão? Então, para a gente poder responder, pelo menos começar a entender a resposta para essa pergunta, é importante a gente conhecer aqui esses dois termos, né, que é o underfitting e o overfitting. Eles estão associados aqui a dois conceitos estatísticos, que é o viés e a variância. O viés, aqui a gente tem a fórmula para calcular o viés, e aqui a gente tem a fórmula para calcular a variância. Mas acho que mais prático aqui do que vocês olharem aqui a fórmula é vocês entenderem o conceito aqui através aí de uma figura. Então, o viés é o quanto aqui o quanto que na média, quanto que esses pontos eles estão longe do valor observado, ou seja, do valor verdadeiro. Então, se eu tenho aqui do meu modelo, se o meu modelo ele tem um baixo viés, significa que ele acerta, ele na média, ele acerta bem, certo? Se o modelo tem um alto viés, significa que se eu pegar aqui na média, ele vai errar bem ali, ele vai errar bastante as minhas predições. Então, o viés ele tem a ver aqui com essa distância que você causa aqui na média, você tem ali entre os valores preditos e os valores observados. A variância ela tem a ver com o quanto que você está disperso, certo? Então, se observar aqui, ó, aqui os pontos eles estão dispersos, certo? Então, quanto que eles estão longe entre si. Então, aqui na variância você não olha, não vai olhar aqui você não observa o valor real, mas você olha ali mais o quanto que eles vão estar se dispersando, tá? Então, uma alta variância significa que eles vão estar se dispersando muito, e uma baixa variância significa que eles estão bem agrupados. Então, se os pontos aqui na média se ficam bem agrupados, significa que você tem uma baixa variância. Se eles estão bastante dispersos, significa que você tem uma alta variância. Por que é importante a gente ter esses dois conceitos estatísticos aqui na hora de entender o modelo? É porque existe aqui, ó, um trade-off, certo? Existe esse trade-off entre a complexidade do modelo, ou seja, o grau do polinômio, ou a quantidade de parâmetros de entrada que você vai colocar, e o erro total, tá? Então existe esse trade-off entre a complexidade do modelo e o erro total, que é o viés e a variância, certo? Então, o que acontece? Geralmente, quanto mais simples é o modelo, você tem aqui uma variância menor, mas o viés maior, certo? Então, o modelo simples, você tem baixa variância e alto viés. E à medida que o modelo vai ficando complexo, você vai diminuindo o viés e vai aumentando a variância. Certo? Então,
Basicamente, esse é o que acontece. Então, o underfitting é essa situação aqui onde o seu modelo é muito simples, e o overfitting é esse caso aqui onde o seu modelo é muito complexo, certo? E aí existe aí um meio termo, né? Um balanceamento que vai me dar aí um resultado ótimo ali, um ponto ótimo, onde o erro total, a soma desses dois erros, ela é mínima, certo? E aí, e aí, na verdade, não existe aí uma fórmula ali fechada, né, de você achar qual que é a complexidade ideal. A complexidade ideal depende da física do processo, depende ali do processo que você está modelando, certo? Então, se o modelo naturalmente é muito complexo, então esse ponto mínimo ali, esse ótimo, vai estar mais para a direita. Se o modelo, se o processo físico ele é naturalmente simples, ele é realmente linear, então você vai ter aí é, poder explicar ele com menos parâmetros. Então isso aí depende aí do seu problema, isso aí vai ser depender exclusivamente aí do seu problema. Mas então existe aí um critério para a gente poder medir, que é o R2 ajustado. Então o R2 ajustado, ele mais ou menos ele tenta balancear esses dois parâmetros e te dá um valor ali que está próximo ali desse ponto ótimo. Ele tenta mais ou menos acertar para você esse valor. Então vamos pegar aqui esse conjunto aqui de 10 pontos, certo? E vamos então fazer o ajuste polinomial, dando polinômios de grau 1, 3, 6 e 8. Então aqui eu só tenho então aqui a configuração inicial, eu só tenho aqui a configuração inicial, tenho aqui os pontos, x e y, e aí eu vou variando aqui o grau, eu vou variando aqui 1, 3, 6 e 8. Para cada um desses graus, eu vou fazer o ajuste aqui polinomial. Então aqui eu tenho aqui o x, tá vendo? O y e o grau aqui, ele vai variar aqui com esses valores aqui. É, e aí eu vou pegar então os coeficientes e vou plotar ali, vou plotar a minha resposta. Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. Faço isso para cada um deles. Então, se a gente olhar aqui o gráfico, ó, eu vou ter aqui então o gráfico para o grau igual a 1. Isso aqui então é uma reta, né? Eu tenho aqui a minha reta, ajustando aqui pelos pontos. O grau igual a 3, eu tenho aqui então, esse aqui é para o terceiro grau 3. Grau 6 é minha curva em verde. E o 8 é essa aqui. Então, se a gente olhar aqui para esses três aqui, né, para esses quatro exemplos, entre o 3 e o 6, tá vendo? Ó, esses dois aqui são os que parece que tem um modelo mais correto. E o grau 8 a gente vê que ele foge muito ali, ó. Ele acaba se distorcendo muito em algumas regiões, certo? Só que o problema aqui é o seguinte: se eu só olhar então o valor do r quadrado, se eu só olhar o valor de r quadrado, ó, o r quadrado ele vai só aumentando à medida que a complexidade aumenta, certo? Por quê? Porque lembra que o r quadrado ele vai levar em consideração apenas ali a somatória dos resíduos, certo? Então ele vai pegar só a somatória ali dos resíduos. Ou seja, quanto menor a somatória desses resíduos, maior o valor do r quadrado. Então, para esse caso aqui, ó, olha só esse caso. Eu só olho
eu só olho aqui o resíduo. Então, observa aqui os resíduos aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó, os resíduos são pequenos, tá certo? Então, em volta aqui em volta dos pontos observados, o resíduo ele é pequeno. Então, por isso que o R2, para o polinômio de grau 8, ele deu um valor menor do que para o polinômio aí de grau 6. Porque se eu pegar aqui para o grau 6, ele vai, ele vai ser maior aqui, ó, na média, aqui, só nessas regiõezinhas, o do grau 6 ele é maior. Certo? Então, então o R2, o R quadrado, a gente vê que ele não é um, um coeficiente, ele é um critério bom quando a gente está olhando aqui a complexidade do modelo. Quando a gente está vendo aí, quando a gente está tentando medir esses valores. E aí o pessoal inventou então o conceito aí do R quadrado ajustado. Então, R quadrado ajustado, ele leva aqui em consideração a complexidade do modelo. Então, aqui o K é o número aí de parâmetros que você tem. Então, você tem lá um polinômio de grau 3, K igual a 3. Você tem 3 entradas, aí o K vai ser igual a 3. Então, aqui ó, vamos ver que se o K for igual a 0, vamos ver que isso aqui vai dar n-1 dividido por n-1. Então, isso aqui vai dar 1, certo? Então, isso aqui vai dar, a conta aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1 menos 1 vezes 1 menos r quadrado. Então, quando k igual a 0, o R2 ajustado vai ser igual ao R2, certo? Então, se a gente fizer essa conta aí, você vai ver que vai dar igual. E à medida que o K aumenta, à medida que o K aumenta, o que acontece aqui, ó? Esse fator aqui, ó, isso aqui é o meu fator de penalização. Então, esse aqui é o meu fator de penalização. Então, à medida que o K vai aumentando, eu vou diminuindo aqui o valor do R quadrado. Tá certo? Então, ele vai penalizando ali. Mesmo que você aumente o valor do R quadrado, esse fator aqui vai fazer com que você não... que esse aumento do R quadrado ele vai contrabalancear ali, porque você deixou o modelo mais complexo. Então, essa aqui é uma fórmula aí bastante utilizada ali para fazer o cálculo para escolher, né, modelos com múltiplas parâmetros. Então, aqui eu tenho que a função para fazer o cálculo do R2 R quadrado ajustado, ó, é 1 menos n menos 1 vezes 1 menos o R quadrado dividido por n menos 1 menos k. Então, vou fazer aqui a conta. Aqui eu usei a função R2 Score, tá? Da biblioteca sklearn, para poder então pegar aqui o valor do R2, certo? Então aqui eu só fiz esse ajuste, eu só acrescentei aqui essas duas linhas, que eu só acrescentei essas duas linhas aqui, ó. Acrescentei essa aqui também, né? Aqui eu tenho o valor predito, eu tenho aqui o valor predito, e aí eu calculo o R quadrado usando ali o valor observado e o valor predito. E aí eu chamo aquela função que eu criei anteriormente para
calcular o R2 ajustado. Certo? E aí, se a gente observar agora esses valores, ó, então a gente tem aqui que ele vai ficar, o R2 ele é sempre um pouquinho menor, o R quadrado ajustado ele é sempre um pouquinho menor. Então aqui ele era 0,32, aqui deu 0,24. Aqui então ele já estava em 0,86 com grau 3, ele foi para 0,79. Aqui tá vendo, ele aumentou. Só que esse aumento que eu tive daqui para cá não foi suficiente para contrabalancear minha penalidade. Então daqui para cá ele já reclamou. E aqui também esse outro aumento que teve aqui não foi suficiente, ele aumentou ali a penalidade. Tá certo? Então é isso que acontece. Aqui nesse caso aqui, seguindo esse critério, o melhor modelo seria aqui o grau 3, certo? Então a gente tem ali a nossa métrica para fazer esses ajustes aí quando a gente tem múltiplas variáveis de entrada. Beleza? Beleza, pessoal? Obrigado.